Olá, minha gente, ótimo dia pra vocês. Feliz dia pra vocês. Vem cá, riqueza. Vem cá. Vem cá, minha gata. Desce a arisca. Olha. Minha gente, eu tenho dois assuntos pra gente conversar hoje aqui, que é hoje mesmo, porque senão vai passar a novidade, né? Primeiro é o discurso da primeira dama do Brasil, né? A esposa do presidente Jair Bolsonaro, Michele. Realmente, vocês viram? Vocês assistiram pelo menos um pedacinho? Eu vi só um pedacinho, mas já deu para fazer uma leitura da mulher, como ela tem uma autoestima lá em cima, que a gente possa colocar como meta a gente ter uma autoestima como daquela mulher. E vocês perceberam que o tempo todo ela estava, enquanto ele estava discursando, enquanto ele estava fazendo as coisas dele, ela estava o tempo todo naquele, um sorriso assim, ó, né? Os ombros para trás, né? A coluna ereta. Então, esse pode ser um exercício para a gente fazer a partir de hoje, seguindo a primeira dama do Brasil, né? Ombros para trás, ou seja, quando eu coloco os ombros para trás, o que é que isso significa? Eu não estou carregando o peso de ninguém. Então, preste atenção agora. Você tá com o ombro para frente, você está carregando o peso de alguém. E alguém do seu sistema familiar. E de repente você nem conhece, você não tem a menor ideia de quem é, mas você está carregando esse peso. O que é que significa isso, gente? Inconscientemente, a gente toma peso de outras pessoas do nosso sistema familiar, achando, acreditando que nós vamos liberar aquela pessoa se eu carregar o peso dela. Isso se trata de quê? Se trata de pessoas que a gente acredita que tiveram sofrimento na família, né? Ou que foram assassinadas, ou que foram vítimas, né? Muitas pessoas chegam até a mim que acreditam nisso, né? De que tem muitas vítimas na família e aí elas tomam essa. É como se fosse assim, essa carga, né? É como se fosse assim, não, eu vou trazer dignidade de volta a essas pessoas da minha família. E nos discursos das mulheres, o que é que eu mais vejo é exatamente isso. Eu vou trazer dignidade de volta a essas mulheres da minha família que foram violentadas, que foram abusadas, que foram assassinadas, certo? Então, não precisa você carregar esse peso. Sabe o que é que está acontecendo de você carregar esse peso? Nada. Você está trazendo, você está gerando mais energia densa para o seu sistema familiar e você está cada vez mais responsabilizando outras pessoas pela desgraça que você julga que aconteceu. Então, eu tenho uma informação nova para trazer para você aqui hoje. Essa desgraça toda que você vê a partir dos seus olhos não foi uma desgraça tão grande assim. Sabe por quê? Porque você está aqui agora. E aí, no lugar de você estar vivendo a sua vida plenamente, sabe o que é que você está fazendo? Você está carregando o peso do passado. E ao mesmo tempo que você está carregando um peso do passado, você não libera a galera do passado, que está doida para voar, doida para seguir em frente, seja qual seja o caminho, né? Se for céu, inferno, purgatório, se for simplesmente a alma sai do corpo. Já pensou que maravilhoso? A alma sai desse corpo e ela já entra numa nova vida, seja lá em qual dimensão seja. Então, enquanto você acha que você vai curar as dores, os abusos, os assassinatos das pessoas do seu sistema do passado, dessa forma que você está vivendo a sua vida, que forma é essa que eu estou falando que você está vivendo a sua vida? Se você está vivendo sua vida rejeitando outras pessoas, se você está vivendo sua vida sendo rejeitada, se sentindo rejeitada, é uma vida que você não sente amor próprio, que você deixa que todo mundo faça você de gato e sapato. Isso significa que você está querendo se colocar na posição daqueles que realmente sofreram. E essas pessoas não sofreram em vão lá no passado, elas sofreram para que você pudesse chegar até aqui. Então, o mínimo de honra que a gente pode ter por essas pessoas é vivendo uma vida boa, né? Vivendo uma vida boa. Por isso que eu estou aqui hoje, aqui nessa rede, nesse ventinho, para que vocês tenham a imagem de repente viver uma vida boa, tá? E às vezes a gente tem certos comportamentos de viver uma vida ruim, porque por causa de uma outra pessoa, tá? No nosso sistema familiar. Eu vou falar aqui que eu tô falando a verdade, hoje eu tô bem sincera, né? Hoje eu tô Daniela sincera. Às vezes quando eu estou com a minha mãe,
eu começo a perceber a necessidade de demonstrar que eu estou vivendo uma vida ruim, que eu estou cheia de problemas. O que acontece conscientemente? Eu tenho me feito essas perguntas há alguns meses, porque eu estava morando em Paraty. Esse vídeo, essas informações é para curso fechado, né? E eu estou falando aqui agora para vocês. Olha que privilégio. Porque a gente às vezes conta as nossas coisas pessoais e a que veja e interprete mal. Só que eu estou passando essa informação aqui para beneficiar vocês, porque se de repente vocês ouvem essas histórias e vocês vão pensar assim, se identificar, nossa, com minha mãe é da mesma forma, o que é que será que está acontecendo? E aí vocês hoje têm uma resposta a partir desse momento que eu conto essa história. Porque eu passei 2 anos morando em Paraty e eu não sentia essas coisas que eu venho sentindo aqui. Por exemplo, muita enxaqueca. Nos últimos meses eu tenho sentido muita enxaqueca. Eu não sentia lá em Paraty. E eu comecei a me observar o que é que acontecia. Minha mãe passou a vida inteira tendo enxaqueca. Minha irmã passa ainda, né, tem muita enxaqueca. E se eu não me engano, minha tia tinha muita enxaqueca. E eu acho que minha avó também tinha muita enxaqueca. E eu não tenho certeza, né? Porque quando eu conheci minha avó, ela já era velha. E depois de velha parece que a enxaqueca vai embora, né? Só que quando eu morava em Paraty, eu não tinha essas enxaquecas. E eu comecei a perceber que eu comecei a ter enxaqueca quando eu comecei a conviver de novo com minha mãe, quando eu tive que voltar para Natal. Então, o que é que estava acontecendo? Eu estava carregando algum peso dela, alguma coisa que está emaranhada, entende? Então, o primeiro exercício para a gente fazer, para não ficar carregando o peso dos outros, é isso, coloca o ombro para trás, coloca o ombro para trás. Vai ser um exercício de fora para dentro, ou seja, você vai colocar essa postura no máximo de tempo do seu dia que você puder, coloca o seu ombro para trás, força o seu ombro para ficar para trás, certo? Porque a gente vai se acostumando a ficar assim, a ficar assim, a ficar assim, e quando percebe, tá carregando o peso do mundo todinho nas costas. E esse tem sido o meu exercício, desde que eu percebi isso, né? Desde então. E quando você coloca o ombro para trás, ninguém se apoia em você. Nenhuma alma se apoia em você. Nenhuma pessoa vai se apoiar em você. E aconteceu isso dessa minha observação, que quando eu chego na frente da minha mãe, quando eu percebo, por isso que a gente tem que estar muito atenta às nossas posturas, aos nossos comportamentos e aos nossos sentimentos. Quando eu percebo, eu tô com o ombro assim de novo. E aí quando eu chego em casa é que eu me lembro de botar o ombro para trás. Percebe, gente, como a gente tem um processo, como a gente tem um caminho para acordar, para despertar, para a gente realmente abraçar a vida da forma que ela é? Quando eu tô falando isso aqui, quando eu tô contando essa história aqui, eu não tô culpando a minha mãe não, hein? Não tô culpando minha mãe não. Ao contrário, eu tô falando para nossa responsabilidade, eu tô chamando para nossa responsabilidade. E agradeço a minha mãe por me mostrar isso. Porque se ela não me mostra isso, quando eu tô perto dela, esse peso que eu sinto quando eu tô perto dela, eu não tomo consciência. E aí qualquer outra pessoa que possa ter o mesmo emaranhamento que a minha mãe tem, por exemplo, de forma inconsciente, porque se fosse consciente, essas pessoas não carregariam isso, percebe? Quando eu percebo isso, eu tomo a atitude. E quantas pessoas vão ter essa informação aqui que eu estou falando agora e não vão tomar atitude? Elas vão continuar nisso, vão continuar carregando o peso do mundo todo. Percebem isso? Então eu quero que vocês percebam isso. E isso me chamou muito a atenção da Michelle, né? Ela estava inclusive com um vestido assim, né? Então deu para ver bem a postura dela, né? Uma mulher que está com a autoestima lá em cima, com os ombros, não está carregando o peso de ninguém nas costas. E por isso que o discurso dela, eu não assisti a todo o discurso, mas ela fez na linguagem de surdo-mudo, né? Além de estar falando, foi belíssimo, né? Uma prova que nos transmitiu segurança, né? Da primeira-dama que está ali. E vamos falar a verdade. A primeira-dama é quem vai mandar nesse país. Por quê? Porque o homem, ele serve a mulher. Ai, Daniela, serve não, porque o homem é violento. Inconscientemente, todo homem serve a mulher, tá? Mas no nosso curso fechado, a gente vai falar sobre isso do homem servir a mulher. Quando nós mulheres conseguimos mudar, transformar esse ponto de vista, a gente fica
totalmente segura nesse mundo, porque a gente percebe tantas coisas que os homens podem fazer pra gente, tá? Então a gente vai falar mais à frente sobre isso. Então faz esse exercício hoje, essa proposta aqui. Coloca esses ombros para trás. Você percebeu que o seu ombro tá caído? Coloca eles para trás, tá? Bota esses peitos para fora, tá? Porque aí você vai começar a tomar consciência a partir desse simples exercício. Daniela, é muito simples. Eu não acredito que vai transformar assim a minha vida, o meu dia. Vai. E é justamente nisso. A gente tá acostumada a ser colocados muitos passos para a gente alcançar um resultado na nossa vida. Por que isso? Para a gente desistir. A gente está dentro de um sistema que, a gente estando inconsciente, a gente vai andar e morrer na praia. Porque a gente aprendeu, a gente foi ensinada que a gente tem que fazer um esforço muito grande, a gente tem que caminhar muito para beber um copo d'água gelado, por exemplo. Então, faz esse exercício, não questiona assim, o que é que acontece, tal. Não questiona, simplesmente faz. Lembra de colocar os ombros para trás durante todo o seu dia de hoje, que aí as informações vão chegar do seu inconsciente. A gente pode fazer técnicas e exercícios para que você descubra o que é que está por trás dessa atitude de você colocar os ombros para frente, carregar o peso do mundo todinho nas suas costas e de você querer curar as feridas, os emaranhamentos do seu sistema familiar de até 7 gerações para trás, como uma vez eu fiz uma regressão de vidas passadas e eu estava envolvida, emaranhada com uma mulher da 7ª geração da minha família. Eu não sei nem o que foi que aconteceu com essa mulher, eu não sei nem o que foi que essa mulher fez, mas veio essa informação e a partir dessa informação já tirou um pouquinho o peso dos meus ombros. Percebem isso, gente? Então a gente carrega o peso dos emaranhamentos. Não é de uma mulher do nosso sistema familiar, não. São de várias mulheres do nosso sistema familiar. Quanto mais complicada é a história do nosso sistema familiar, de mulheres que foram abusadas, de mulheres que foram assassinadas. Já tive clientes que eu atendi em que, quando a família veio da Europa, né, migrando para o Brasil, vinha a família dentro do navio, né, com muitos filhos. E a mulher não conseguiu deixar o país dela, ela pulou no mar e voltou para lá. Então foi uma escolha dela, foi uma decisão dela. Então eu já atendi cliente que estava emaranhada com essa mulher que ficou lá. Quando no inconsciente dela, o registro que ficou é que o homem tinha abandonado a mulher. Porque no julgamento, no ego, o que é que acontece? Era para esse homem ter ido junto com a mulher, ter pulado junto no mar, junto com os filhos, e aí todo mundo ia morrer. Né? A família ia perecer. Então a gente não pode julgar, primeiramente não pode julgar o que foi que aconteceu na nossa família. O que a gente tem de fato concreto? A gente tem a nossa vida aqui e agora. Se não fossem esses sacrifícios que essas pessoas passaram lá atrás para a gente chegar até aqui, a gente não estava aqui. E a nossa vida, eu vou lembrar para vocês, vocês já sabem disso com certeza, a nossa vida é uma oportunidade única de nós nos reconectarmos com todas as pessoas, com todos os seres. Porque a gente está aqui, não é para ficar julgando o outro, não é para ficar reclamando da vida. A gente reclama da vida e a gente julga o outro porque a gente esqueceu completamente o que a gente veio fazer aqui. Por causa de quê? Por causa de tanta informação que a gente recebe ao nosso redor, da mídia, de coisas menos importantes e a gente acha que é importante. A gente vê tanta coisa que não tem importância nenhuma e a gente acha que é importante. A gente acha que é importante, por exemplo, dar uma coisa para uma pessoa que tem tudo. Quando aquela pessoa às vezes está precisando de um olhar nosso e a gente não consegue nem olhar nos olhos dela. E isso aconteceu por quê? Por causa de tanta informação que foi massificada dentro da nossa cabeça e cabe a gente, a partir de agora, tomar a responsabilidade. E você está ouvindo isso, você está vendo essa informação, agora tem a responsabilidade de realmente se apropriar dessa informação e começar a fazer algo diferente, começar a limpar todos esses problemas que a gente tem carregado que não são problemas. Eu acho que o único problema que a gente carrega foi o fato de ter esquecido o que a gente realmente está fazendo aqui. A gente está aqui para se reconectar com todas as outras pessoas, com todos os outros seres humanos. E aí a gente fica inconscientemente presa a esse passado lá atrás, a histórias como essa da nossa família, que claro, são sentidas na nossa alma e a gente não sabe o que fazer. E aqui no decorrer dos nossos dias aqui de nossas aulas, eu espero que fique um pouco mais claro cada vez mais para você compreender o que é que acontece que você está carregando o peso todo no mundo.
Então, repetindo mais uma vez, coloca esses ombros para trás, tá? Coloca esses ombros para trás hoje. Todo momento que você se lembrar, coloca os ombros para trás, tá? Se quer melhorar mais ainda o exercício, que às vezes colocar o ombro para trás já vai ser um exercício bem pesado para vocês lembrarem de fazer isso, de colocar esses ombros para trás. Se quiser melhorar mais ainda, coloca o queixo, projeta o seu queixo para frente. Porque muitas vezes a gente coloca os ombros para trás e faz isso aqui, tá? Coloca o queixo para cima. Então coloca o queixo projetado para frente, tá? Preste atenção nisso. E se quiser melhorar o exercício mais ainda, sorria, tá? Sorria. Agora esse sorriso é sem encostar os dentes de cima com de baixo. Esse sorriso é leve. A boca fica solta. Tá? Então acho que esse exercício vai ser maravilhoso para vocês. E agora vou passar mais um tema para vocês, já que a gente tocou nesse assunto do sistema familiar, dos emaranhamentos que estão lá atrás, de histórias da nossa família que geraram muito sofrimento e a gente ainda carrega na alma registros disso, mesmo que a gente não tenha conhecido a pessoa, mesmo que a gente não saiba quem é. Eu vou falar um pouquinho sobre constelação medial, porque algumas pessoas me perguntaram, porque encontram muito constelação sistêmica, né, constelação familiar, mas não encontram muito a constelação medial. Na verdade, a pessoa que me questionou falou que só encontrou constelação medial relacionada ao meu nome. A constelação medial, gente, ela é citada no livro A Fonte Não Precisa Perguntar Pelo Caminho, do próprio Bert Hellinger. E nas duas ocasiões em que eu estive na Alemanha, tendo treinamento com o Bert Hellinger, ele fez essas constelações mediais. A constelação medial, a gente não pergunta nada, a gente não quer saber do cliente qual é a questão dele. Na verdade, não existe cliente. Na verdade, todos que estão ali naquele grupo, eles estão participando. Eles são clientes. Então, ele convida, o Bert Hellinger convida, e eu também, porque é a constelação que eu me identifiquei fazer, tem outros consteladores que se identificam com a constelação sistêmica, né, com outras formas de constelação, que não vem ao caso conversar sobre isso agora. E o Bert Hellinger, ele chama pessoas aleatórias, coloca elas para se olhar, né, e a partir daquele olhar, daquela observação, algo acontece. Né? Por quê? Porque o campo quântico, o campo morfogenético começa a atuar. E essas pessoas começam a se movimentar a partir desse movimento do campo morfogenético e algo acontece com todas as pessoas que estão ali presentes nesse campo. Então, vem muitas emoções que a gente vai liberando. A gente tem muitas emoções presas, a gente tem muitos bloqueios que não vem só da gente agora, né? Vem de outras nossas vidas, né? Que a nossa alma trouxe junto com essas outras vidas. Tem de outras gerações dos nossos antepassados. Então, não precisamos trazer à nossa consciência as histórias. Porque as histórias, elas têm várias versões, né? O ego, ele tem várias versões para uma história só. Esse exemplo mesmo que eu acabei de dar, né? Da mulher que pulou do navio quando estava vindo para o Brasil. A família estava vindo para o Brasil porque ela não aguentava deixar a pátria dela. Qual é a versão da história dela? Qual é a versão do homem? Qual é a versão dos filhos, das crianças? Então, não existe uma verdade para uma história. Existe apenas uma verdade, a verdade da alma. É por isso que a constelação medial, ela olha para essa verdade. E quando a alma de todos os envolvidos olham para essa verdade, ela se alivia, né? Ela se torna leve. Por isso que durante a constelação medial as pessoas vão percebendo sensações no corpo e às vezes vem pensamentos, sim. Mas o principal são essas sensações no corpo e essas sensações, principalmente do que as pessoas têm me contado, são sensações de leveza. Ou seja, está liberando algo. Oi, Leda! Ótimo dia! A pessoa está liberando algo. Leda já experimentou a constelação medial. Se quiser colocar aqui, Leda, nos comentários, o que é que você percebeu, né, depois que você fez uma constelação medial. E eu falo muito justamente de que as pessoas, elas sentem-se mais leves, elas saem de uma constelação medial mais leves e elas conseguem se beneficiar, se curar mais com a constelação medial
quando elas permitem que o ego fique no lugar deles, porque não tem como a gente eliminar o ego, não tem como a gente deixar ele no lugar dele, que é do nosso lado aqui, né, como um parceiro. Só que muitas vezes a gente deixa que o ego mande na nossa vida e aí a gente não se permite sentir, e a gente vai abafando, vai sufocando a nossa alma, e quando a gente percebe, tá vivendo uma vida completamente apática, certo? Então, esse é um pouquinho, né? Claro que tem muito para a gente conversar sobre constelação medial, mas eu faço questão de falar um pouquinho sobre essa constelação medial, que tem gente que às vezes pensa que eu inventei, não inventei coisa nenhuma. Quem sou eu para inventar alguma coisa? É simplesmente essa forma que Bert Hellinger vinha trabalhando nos últimos workshops dele, que realmente foi a partir de 2010 que ele teve esse vislumbre, né? Que ele acessou essa informação. E muitos consteladores fazem ainda a constelação que ele fazia até 2010 e que Sophie Hellinger também faz, né, até hoje. No último seminário que eu estive em São Paulo, fez a constelação sistêmica. Então não está certo nem errado. Está simplesmente o que eu me identifiquei para trabalhar, porque eu entendi perfeitamente, né? Vamos dizer que eu não entendia o motivo de eu ter que contar um monte de história para a gente catar uma história para poder curar aquela história. E a constelação medial, ela não cura uma história, ela simplesmente libera sua alma de algo que você não sabe nem o que é, nem nunca vai saber e não precisa saber, graças a Deus. Então eu me identifiquei realmente com isso, porque depois de passar por tantas terapias que eu tinha que ficar falando dos meus problemas, do que eu sentia e não encontrava solução nenhuma, tá? Então cada pessoa aqui vai encontrar a sua solução. Mas faz o exercício do ombro, ombros para trás. Hoje, sempre que se lembrar, bota esse ombro para trás. Projeta o queixo para frente, tá? Cuidado para não ficar com o queixo assim, né? Que você fica assim, ó. Cuidado, faz o queixo para frente. E o sorrisinho sem encostar a parte de cima e a parte de baixo da boca. Já vai estar maravilhosa, tá? Já vai poder fazer outras coisas. Outra coisa interessante que eu acho na Michelle é que ela não é uma mulher que relaxou assim, né? Porque ela foi aprender outras coisas. Ela não virou dondoca, vamos dizer assim. Mas às vezes a gente nem é dondoca e a gente às vezes a gente nem é dondoca e a gente relaxa, né? A gente se abandona. Então, ela foi lá e fez o curso de Libras, né? Ou seja, tá ativa, a gente tem que exercitar, tá ativa, tá aprendendo algo novo. Porque a gente vai relaxando, a gente vai deixando de ter confiança na gente, a gente vai deixando de demonstrar essa autoestima pra gente, e aí quando vem a gente tá abandonada da gente mesma. E aí tá colocando a culpa de todo mundo ao redor pela desgraça da nossa vida. Então, escreve aí esse cuidado que você vai ter esse ano de 2019. Você vai aprender algo novo. Uma dança de salão, um instrumento musical. Ai, Daniela, não tem um jeito para nada dessas coisas. Não tem isso. Você tem jeito para tomar uma decisão agora. Escolhe algo que você vai fazer esse ano. Você vai aprender novo, completamente novo. Vai tocar um instrumento musical, vai fazer aula de dança. Saia do comum. Vai aprender aula de literatura, que eu já vi que tem até aula de literatura, vai fazer aula de teatro, vai aprender a costurar, vai aprender a fazer tricô, a fazer crochê. Escreve agora no papel qual é o seu comprometimento com você, qual é esse aprendizado que você vai ter esse ano, tá? Então, eu aguardo o direct de vocês, recebi direct falando que os exercícios que a gente fez da cura unificadora, nossa, deu super certo. O pessoal fez o exercício pela manhã, né, na nossa aula, e quando foi à tarde já recebeu feedback, já recebeu elogios. Então a gente pode voltar depois a falar um pouco mais sobre isso, da gente se permitir, se mostrar, né, de ser uma mulher mostrada para poder receber os elogios. Beijo, beijo, beijo para vocês. Tenham um excelente dia. Até amanhã.